Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na tua santa presença. Obrigado a Deus por esta oportunidade. Sabemos o quanto o Senhor é maravilhoso, verdadeiro, poderoso, forte em nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos, como a tua palavra nos ensina, não deixar-nos de se reunir como igreja. Pai, abençoa, eu te peço, a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs, que a tua bênção, o teu poder, que a tua glória, que a tua graça, que o teu Espírito Santo visite a cada irmão, a cada irmã, dando ânimo, fortalecendo espiritualmente, dando visão, sabedoria para a glória do teu santo nome, Pai eterno. Nós te adoramos, ó Deus, bendizemos o teu santo nome. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Tu és santo, verdadeiro e poderoso. Toda honra e toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus, no nome de Jesus. Te adoramos, ó Pai. Obrigado por essa rica oportunidade. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Abençoa a vida dos teus servos, a vida das tuas servas, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus e graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um sinal aí, tá bom? Tá me ouvindo legal? Glória a Deus. Paz de Cristo aos meus irmãos e às minhas irmãs. Estamos aqui em mais um momento muito especial para meditarmos nela. Sim, na palavra de Deus aos nossos corações. Queridos, para a glória de Deus, abram a Bíblia em Romanos, capítulo de número 16. Para a glória de Deus, Romanos, capítulo de número 16. Vamos começar pela porta dos fundos, para entendermos algumas questões da palavra de Deus. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos cristãos que se reuniam em Roma. Sabe-se de passagem que Jesus morreu na cruz do Calvário, pela minha, pela sua vida, pelas nossas vidas. E quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele ficou pregando a palavra de Deus, até morto Jesus pregava. Por incrível que pareça, a Bíblia diz que ele desce às profundezas e ele prega aqueles que tinham morrido na época do dilúvio, prega aqueles que tinham morrido até mesmo pela própria lei de Moisés. Então observe-se que Cristo, o Senhor Jesus, ele prega a palavra e ele transporta o seio de Abraão para o céu. Observe-se que agora o reino de Deus, quando falamos em reino céu, né, está estabelecido, e todos aqueles agora que morrerem em Cristo ou por Cristo têm a garantia da vida eterna. A vida eterna, ela é para todos aqueles que de fato a desejam. É complexo e também, ao mesmo tempo, apavorante falar isso, né? Mas o reino de Deus não é para todo mundo. Vou repetir. A eternidade com Deus no céu não é para todos. Somente para aqueles a qual, de fato, tem o desejo de alcançá-la. O Senhor sabe, a senhora sabe, meus irmãos e minhas irmãs, que não é todos que têm o desejo de morar no céu. Muita gente, nesses últimos 20 anos, posso dizer, se aproximou de Jesus pelo que ele pode fazer, mas não necessariamente pelo que ele pode fazer com a alma, mas com o que ele pode fazer em matéria de benefícios nessa terra. E aí que nasce o que a gente chama de evangelho de conveniência. Sabe-se de passagem que se abrirmos hoje a Bíblia e pregar ela como ela é, dentro de uma igreja, templo,
Muitos não aguentam porque o evangelho vai revelar a intenção dos corações. Nem todo mundo que fala de Deus o busca porque quer morar com ele na eternidade. Muita gente está buscando a Deus pelo que ele pode fazer. E é aí que mora o grande perigo. Aí que mora o grande X da questão. Quando Jesus ressuscita dos mortos no domingo, muita atenção, quando ele ressuscita dos mortos no domingo, a Bíblia Sagrada diz que ele ressuscita e agora ele, com o seu poder, com a sua doce presença, ele começa a se revelar ressurreto. Por um espaço de 40 dias ele começa a pregar. Vou repetir para ver se você pega, ver se você está comigo. Se a tua mente não estiver aqui comigo, vai ser difícil você entender o que Deus quer falar hoje com você. Observe. Cristo, quando ele ressuscita dos mortos, acontece algo. O que acontece quando ele ressuscita dos mortos? Ele aparece agora ressurreto, as mãos furadas, a marca do lado, os pés furados, marcas e cicatrizes no corpo. Mas agora ele vai para uma pregação, a qual ele mostra para aqueles que estavam ouvindo ele, que se eles, de fato, almejarem obedecer a Deus, eles terão a vida eterna, eles vencerão a morte. Irmão, só vamos vencer a morte se de fato nós desejarmos andar com Cristo. Só vamos vencer a morte. Que morte? A morte espiritual. Se desejarmos andar com Cristo. Eu vou falar bem claramente. Se o que motiva você a servir a Cristo é o que Ele pode fazer por você, aqui nesta terra, sinta-se o ser humano mais miserável. Porque se nós esperarmos apenas o que Ele pode fazer por mim, aqui nesta terra, eu sou o mais miserável ser humano que existe. Quando ele aparece ressurreto para os seus discípulos, ele aparece mostrando as mãos furadas, mostrando, tanto que Tomé disse, eu só acredito que ele ressuscitou mesmo dos mortos. Se eu ver os buracos e colocar o meu dedo, Jesus aparece no meio dos apóstolos e diz assim, está aqui, ó, eu estou aqui. Tomé se converteu depois de ter andado com Jesus. Tem muita gente que vai andar com Jesus muito tempo e não vai se converter só lá na frente. Pedro andou com Jesus para cima e para baixo, mas só se converteu. Quando? Ele só se converteu depois que ele traiu Jesus. Depois que ele achou que para ele não tinha mais jeito. Mas o próprio Jesus foi atrás dele. Ele disse, o que você está fazendo pescando aí, Pedro? Eu não mandei você pregar a minha palavra, ser pescador de homens? Pedro não se achava digno do perdão de Jesus, e Jesus disse assim, eu te perdoo, volta. Ali ele viu o que é o perdão, o que é o amor, ele teve um encontro. Pedro lá na frente recebe o Espírito Santo, e um homem que não tinha poder para orar pela sogra e curar de uma febre, lembra? Jesus entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Pedro não tinha fé para curar uma gripe numa oração. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, uma única pregação dele, 3.000 almas se rendeu a Cristo. Uma única pegada. O Evangelho foi pregado. Quando o poder de Jesus, do Espírito Santo, vem sobre a vida de Pedro e dos apóstolos. Então, a palavra que eu tenho para trazer para os senhores e senhoras nessa tarde é Romanos 16. O verdadeiro cristianismo, não esse que você recebeu um dia, mas o que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina assusta. Vou repetir. O que a Bíblia ensina assusta. Porque a Bíblia ensina a vontade do Pai. E a igreja evangélica no Brasil ensina a vontade dos homens. A vontade do teu ego, a vontade dos teus desejos. Qual é o desejo do ser humano? O que o ser humano se impulsiona? O ser humano, ele tem 3 desejos. Principalmente os homens. 3 desejos. Quando eu falo homem, estou me referindo à raça humana também, mulher também. 3. Existem 3 coisas hoje que as pessoas mais buscam nesse mundo. Ou
que trabalha de uma forma muito profunda para dominá-las, que são o dinheiro, o poder, 3 coisas que movimentam o ser humano, não se escandalize. O dinheiro, poder, se apoderar sobre outras pessoas, e o sexo. Vou repetir, porque vai ficar gravado no YouTube. 3 coisas que dominam a raça humana e as pessoas são engodadas nos tempos atuais: dinheiro, poder e sexo. Eu falei isso um dia numa reunião de pastores, eles me olharam tudo atravessado. O que esse cara está falando? A miséria do ser humano sem Deus, ela está feita. Quando nós não inclinamos os nossos ouvidos e o nosso tempo para buscar a Deus, nós somos engolidos por esses 3 tópicos que eu estou explanando aqui para vocês. E Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele envia a carta aos romanos, aos irmãos em Roma, ele fala muito sobre isso. Ele fala, só a carta aos romanos já evangelizaria o mundo inteiro. Não precisaria ter mais nada no Novo Testamento. Estou falando sério. Não precisa ter mais nada. Só a carta aos romanos já era suficiente. Porque essa carta aqui, parece que ela foi escrita ontem. Se você ler Romanos do capítulo 1 ao capítulo 16, você se assusta. Parece que Paulo estava aqui no mundo, vendo o que está acontecendo, e ele escreveu a carta e mandou para a gente agora. Ontem ele escreveu e hoje a gente está recebendo. Porque é exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão sendo engodadas por falta do governo do Espírito na vida delas. Eu atendo pessoas durante a semana, às vezes presencialmente, às vezes gente que está em ruínas. E eu não estou falando financeiramente, porque tem pessoas que até têm uma condição financeira muito boa, mas a vida espiritual é uma miséria. A vida com Deus dessas pessoas é doentia, é um negócio estranho demais. Pessoas que vivem enfornado dentro de uma igreja, gente que não sai dos cultos, gente que vai na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. A gente vai todo dia na igreja, a vida da pessoa ela é atribulada. Porque uma coisa é eu fazer a vontade de Deus, outra coisa é eu ir à igreja. Aí eu leio a Bíblia e eu me assusto, porque assim, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai começar a ter discernimento. O que é discernimento? É você saber o que está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir, Deus não está em todos os lugares. Deus não aplaude tudo que os homens estão aplaudindo. Deus não está onde a multidão está indo. Isso é muito sério que eu estou pregando aqui. A palavra de Deus é algo muito poderoso. Observe que a apóstola Gisene, ela acompanha um chinês, ele já é falecido. Ele há 20 anos, há 30 anos atrás, eles já pregavam sobre o esfriamento do amor às coisas de Deus. Irmãos, o ser humano está cada vez mais procurando alimentar os seus desejos, as suas vontades, suas cobiças pessoais, do que fazer a vontade de Deus. As pessoas estão distantes do Evangelho. Isso é perigoso. Porque uma coisa eu vou dizer, a pessoa pode viver uma vida sem Cristo, mas o pior é morrer sem Ele. Porque só Cristo garante a vida eterna. Só o Senhor Jesus garante a vida eterna. E acredite, quando Paulo escreve a carta aos cristãos em Roma, eu gosto de meditar o capítulo 16. Por quê? Porque aqui você vai encontrar igrejas. Não é essas igrejas que a gente conhece. São igrejas onde o cristianismo começou. Vou repetir. Igrejas onde o cristianismo se iniciou. Eram igrejas onde as pessoas se reuniam dentro das suas casas. Sim,
na sala das suas casas. Observe. Capítulo 16. Você vai ver que aqui ele vai falar nesse capítulo 16, depois você pode meditar com calma em casa, em 26 pessoas. Ele vai citar os cristãos em Roma, ele vai citar 26 pessoas aqui. Tá? 7 dessas pessoas são mulheres. Lembrando que algumas dessas mulheres ocupavam até posição de destaque. Capítulo 16, versículo 1, acompanhe com a sua Bíblia para você ter melhor entendimento. Você tem que ter intimidade com a Bíblia. Irmão, isso aqui é minha Bíblia. Intimidade com a palavra. Amar isso aqui, como se fosse um ser vivo. É o próprio Deus, é um negócio muito violento. Eu não sei, tem gente que lê a Bíblia como normal, mas existe algo muito profundo. Tem uma reverência muito grande para isso aqui, é muito violento. Tem uma outra Bíblia aqui também, quando eu leio, sai fogo dela. É um negócio espiritual, não sei nem explicar para vocês. É uma coisa muito de Deus, sabe? Não sei se eu sou muito fanático, ou sou meio doido, sei lá, mas tem uma Bíblia aqui que a João Ferreira de Almeida, que eu amo a palavra de Deus. E a forma que eu trato a palavra de Deus é a forma que Deus me trata. É algo muito profundo. Diz assim no 16. Eu recomendo a vocês, versículo 1, a nossa irmã Febe, que ela é diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Paulo está falando. Uma carta que ele manda às igrejas, né, que se reuniam em casa. Versículo 3. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo. Observe que no versículo 3, você que está com a sua Bíblia aí, a palavra diz que Paulo manda saudações a Priscila e ao marido. Observe que o nome da mulher vem primeiro. Por quê? Porque, nesse caso, a mulher ela é mencionada primeiro devido, provavelmente, a uma conversão, a qual ela primeiro se converteu, depois o marido, ou ela era mais atuante no tocante à obra de Deus do que o marido, e isso não tem problema nenhum. Acontece, e a gente vê aqui, ainda mais no meio do... Sabe-se que os judeus, a mulher sempre foi deixada de escanteio, e o homem sempre teve a predominância. No cristianismo isso é quebrado, tem pastores que tentam derrubar algumas coisas quando se toca em mulher. A mulher não pode ser pastora, a mulher não pode trabalhar na igreja, a mulher não pode fazer a obra de Deus. Isso é mentira. Isso não existe base bíblica para isso. Isso é desconstruído através de muitos pontos na Bíblia. O próprio Jesus, cristianismo é uma coisa, irmãos. Judaísmo é outra. Judaísmo trata-se das leis de Moisés, ou seja, a antiga aliança. E o cristianismo, queridos irmãos, trata-se da nova aliança, que é através de Cristo. Então eu não sou judeu e nem você, nós somos cristãos. Que existe muitas coisas, observe-se que no judaísmo se segue 2 tipos de lei, a lei civil da época e a lei moral. No cristianismo nós temos a lei moral do judaísmo, mas a lei civil não. Vou repetir, existem leis morais e existe a lei civil. O que é a lei civil? Nós não temos leis aqui no Brasil. Você tem que usar o cinto de segurança quando você entra no teu carro. Você não pode estacionar o carro em placa onde é para idoso, enfim. Você não pode, por exemplo, ultrapassar um sinal vermelho, porque existe uma lei que determina isso. Você não pode andar em alta velocidade porque o radar vai te multar. Você tem leis, nós temos leis aqui no Brasil. Então, os judeus também tinham as suas leis naquela época, até dada pelo próprio Deus. Então, o próprio Moisés, Deus usa ele para dar 2 tipos de lei. A lei civil, que você vai encontrar lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, e a lei moral, né, que é a lei do homem para com Deus e a lei do homem para com o próximo. Então, existem os 10 mandamentos, 4. Nós observamos 4 desses mandamentos. Trata-se do homem para com Deus e 6 do homem para com o seu próximo.
vai fechar 10. Jesus disse que 2 basta, né? Que é resumido os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, existem essas 2 questões muito importantes para nós estarmos analisando. E dentro da palavra de Deus, observamos que a lei moral fica. Então, os judeus se tornam cristãos. Vou repetir. Judeus que seguiam a lei de Moisés, que seguiam a lei moral e também a lei civil e as leis religiosas, infelizmente, eles vêm para o cristianismo. Só que tem muita coisa que tem que ser desconstruída de dentro deles, para eles conseguirem dar frutos e darem frutos com perfeição. Assim, é muita gente quando vem, por exemplo, de um sistema religioso, aprendeu tudo errado, para desconstruir é difícil. É só com a ajuda do Espírito de Deus. Por quê? Porque quando eu aprendo algo e vivo aquilo rotineiramente por muito tempo, para desconstruir isso de dentro de mim, eu quando comecei a dar Santa Ceia para criança, teve gente que quase, eu não sei como é que não me processaram por eu ter dado Santa Ceia para criança. Não, porque Santa Ceia não pode dar para criança, como é que tu vai dar Santa Ceia para criança e não sei o quê? Meu Deus do céu. Traficante da droga para criança, meu Deus do céu. A Al-Qaeda lá da arma, da metralhadora, faz criança virar uma homem-bomba. Eu vou negar Cristo para uma criança? De onde qual é a base estrutural, teológica, filosófica que alguém consegue impedir? Não, mas aqui não. Não. Cristo, ele veio para o pecador ou veio para o santo? Veio para o pecador. Mas tem pastor que proíbe a pessoa tomar ceia. É errado, irmão. Isso não tem base bíblica nenhuma. Não, mas eu vou virar porteiro do céu. Eu vou virar porteiro do céu. Não, mas pecou. Tá, então quem peca não toma ceia, então ninguém vai tomar ceia mais, então. Não, se quem peca não pode tomar ceia, então por que Jesus veio? Se a ceia é Cristo, a pessoa está fraca, eu vou dar uma pedrada, eu vou impedir ela de sentar com Jesus, pelo contrário, se é Ele que fortalece. Se é a mesa que chama a pessoa para a comunhão, mesa é lugar de comunhão, já ensinei isso para vocês. Ah, mas errou, mas mentiu, mas adulterou, mas deslizou, mas desviou o dízimo, tá? Eu vou impedir de tomar ceia. Como isso? Como é que eu vou impedir a pessoa de ter acesso a Cristo? Você já viu com quem que Jesus andava? Jesus andava só com gente ruim. Quando queria achar Jesus, ele estava lá no meio dos beberrão, estava lá sentado falando do amor de Deus. Meu Deus, o que esse cara tem? O que acontece? Que ele não é filho de Deus? Olha com quem ele está sentado. Porque o evangelho, irmão, ele transcende muito mais do que eu e você podemos imaginar. O amor de Cristo, ele não trabalha na lógica do homem, ele trabalha na lógica de Deus. A mulher samaritana se sente... ela fica preocupada. O que o senhor está falando comigo? O senhor não é judeu? Nós não se damos. Nós somos raça misturada, nós aqui samaritanos. Nós não podemos conversar com vocês judeus que são puros. E Jesus começa a conversar com ela. Jesus pede água para ela, ela não tem água. Como água? Jesus começa a falar, eu tenho uma água para dar para você. Se você tomar, está tudo certo. Nunca mais tu vai precisar vir aqui no poço. Jesus começa a contar a vida dela, ela entende que ele era um profeta. Ela também estava esperando o Messias, mas ela era uma pecadora. Mas quando ela recebe aquilo que Jesus tinha para dar para ela, ela sai de onde ela está e começa a falar do amor de Jesus para as pessoas. As pessoas são tocadas, ela mexe com uma cidade inteira. Porque ela teve um encontro com Jesus. Ela teve uma experiência com Cristo. Talvez você conheça o caminho da igreja, o caminho da Bíblia. Talvez você conheça o caminho para conversar com o seu pastor, mas você não conhece o caminho onde Cristo está. Existe um lugar onde Cristo está. E quando você encontra este lugar, algo cresce dentro de você. Você começa a se importar com aquilo que Cristo quer que você se importe. É muito fácil você encontrar alguém que já encontrou Cristo. Essa pessoa não está nem aí para nada. Alguém já viu o hippie? Quem já viu o hippie? Já viu o hippie? Aí na cidade vocês não tem hippie? O hippie já conversou com um hippie? O cara não está nem para nada. Ele não quer saber de casa, carro, dinheiro, salário. Ele vive uma vida meio assim, como posso dizer para vocês, meio leviana. Uma pessoa desapegada. Quando nós temos um encontro com Cristo, nós vivemos
Um desapego. Sim, um desapego. Nós podemos ter coisas, mas essas coisas que nós temos não tem nós. Somos nós que temos elas. Então muda. Deus pode encher você de bens financeiros, materiais, mas depois que essas coisas não conduzirem mais você. Enquanto coisas conduzem você, para Deus não te perder, Ele não te entrega. Ele não te entrega muito dinheiro, Ele não faz a tua empresa bombar, Ele deixa você sempre ali na rédea. O dia que você se entregar por inteiro, Ele pode enriquecer, pode cair milhões na tua conta, você não está nem aí, porque aquilo ali não te domina. A falta daquilo ali não vai fazer você progredir ou parar, porque não é aquilo ali que move, só pode parar você aquilo que move você. Se são coisas que movem você, quando acaba as coisas, quando acaba o dinheiro, você para. Agora, se é Deus que move você, você nunca para. Tendo coisas ou não tendo. Deus trabalha dessa forma. Se são pessoas que movem você, e na falta dessas pessoas você para de andar, é perigoso. Agora, se é Deus que move você, pode faltar todo mundo, você nunca vai parar. Você precisa ser governado por alguém. E esse alguém tem que ser o Espírito de Deus. E Paulo fala muito isso. Então ele começa agora a falar, no capítulo 16, com pessoas, cristãos que fugindo, né, tiveram que fugir, todo mundo, alguns fugiram ali de Jerusalém, ali, porque o negócio pegou. Foram parar na Europa, e no versículo 3, no versículo 4 ele fala sobre Priscila e sobre Áquila. No versículo 4, eles arriscaram sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Não, mas igreja não é aquilo que tem lá assim, parede, não, é na casa. O cristianismo nasceu com as igrejas nas casas. Esse modelo de igreja que nós temos hoje, tanto católica quanto evangélica, é herdado da igreja católica. A política da época perseguia os cristãos. Quem está comigo, balança a mão. A política da época perseguia os cristãos. Então, ser cristão era crime. Vou repetir. Ser cristão era crime. Seguir Jesus era crime. Vou repetir. Se você fosse cristão nesse tempo, era crime. Você era preso. Sabe o que eles faziam com você? Eles jogavam você para os leões, lá em Roma, no Coliseu. Você era comido pelos leões. Sabe o que Nero? Nero era casado com... Nero, ele foi imperador romano. Ele foi casado com um homem, tá? Para quem não sabe, Nero. Sim, a história diz isso. E Nero tinha o costume de matar os cristãos. Primeiro ele tocou fogo em Roma, porque era louco da cabeça. Tocou fogo em Roma. E o único bairro que não pegou fogo foi o bairro dos crentes. Aí ele botou a culpa nos crentes. Pegou os crentes, botava numa estaca e tocava fogo. Crucificava os crentes e tacava fogo nos crentes no jardim dele. Então, no jardim de Nero tinha um monte de crente pegando fogo. Olha que legal. Isso era a pegada dele. O que ele não mandava para o Coliseu... Irmão, se fosse nessa época, mas não durava um, irmão. Eu costumo dizer que os crentes de hoje em dia não conseguem viver o evangelho. Imagina morrer por ele, pela causa. Tem gente que qualquer coisa quer desistir. Esses dias eu falei, não sei para quem, irmão, quer desistir? Desista de uma vez. Quer parar de orar, quer parar de jejuar, quer parar de dizimar? Para logo. Não quer Jesus? Pega as tuas coisas e vai. Irmão, eu não mando recado. O que eu tenho para falar? Tem umas irmãs, às vezes, que elas ficam meio assim. Tem alguns irmãos que aí se consultam comigo cada 6 meses, porque sabe, cada atendimento é uma bordoada. Eu não vou mandar recado, é só uma vez, é bum! Ah, porque está dando isso, porque está dando aquilo. Não quer? Vai estudar a história da igreja para tu ver. Antes de reclamar do problema que você está passando, porque ainda o meu filho não sai das drogas, meu marido não voltou para casa, minha empresa não está bombando, tá? E o que eu tenho a ver com isso? E o que Deus tem a ver com isso? E a causa de Deus, onde é que está? E o evangelho na tua vida, onde é que está? Jesus na tua vida, onde é que está? Não, mas a Bíblia diz que Deus me prometeu vida boa. Tá, e o que é vida boa para você? Insatisfação? Só é insatisfeito quem anda na carne, quem anda debaixo de jejum, oração, leitura bíblica, vida com Deus. Sabe para onde está indo e tem um propósito. O propósito é obedecer. Porque quando eu abro o livro de história, existe a patrística. Já ouviu falar em patrística? Patrística é a história dos pais da igreja. Os primeiros pais da igreja cristã.
Eles morriam na espadada. Os crentes tinham que se reunir tudo escondido para falar de Jesus. Hoje tem internet, tu pode andar com a Bíblia para lá e para cá, por enquanto, né? Esse governo, eu não sei onde é que vai. Você pode fazer um monte de coisa. Mas o falso ensino tem entrado na mente das pessoas e elas têm aprendido assim, ó, Deus vai te enriquecer. E eu não duvido que enriquece. Mas depois que coisas não conduzem a tua vida. Enquanto coisas conduzem a tua vida, Deus não vai te enriquecer, não. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Tá. Para mim, pastor Jadir, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, já foi suficiente. Daqui para frente é só lucro, né? Daqui para frente o que vem é só um acréscimo. Eu não anulo as bênçãos de Deus, mas eu não posso servir Ele pelo que Ele tem para dar. Eu seria o mais miserável, o ser humano mais desgraçado da face da terra. Ou eu amo a Cristo. Quando eu entro aqui em 16 de Romanos, eu fico louco, irmão. Eu já não bato bem, né? Já falei isso para vocês. Eu fico doido. Eu fico doido. Pastor, mas os problemas são grandes, as lutas são grandes. A maioria dos problemas dos senhores, os senhores mesmos acabaram entrando por conta própria. Não foi nem o diabo. Não, mas as lutas estão, eu preciso de uma palavra de esperança. Eu tenho uma palavra de esperança. Abandona o pecado, começa a orar, jejuar, ler Bíblia, leva a coisa a sério que Deus vai te honrar. Deus está falando, irmão. Vocês gostam de ouvir Deus falar? Deus está falando. Cadê a bênção? Todo mundo dá glória. Cadê? Evangelho. Evangelho. Quando eu leio a Bíblia, eu me envergonho. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, eu me envergonho. Eu não tenho moral, eu não tenho direito, eu não tenho... É blasfêmia reclamar. Irmãos, é blasfêmia. Século 21, 2023 nós estamos. É blasfêmia reclamar a Deus dos problemas que a gente passa. Não chegam perto daqueles que morreram pelas causas. A causa, melhor dizendo. Cristo é a causa. Cristo é a causa. Uma vez uma irmã desapareceu, eu fui atrás dela, disse, irmã, tudo bem? O que deu, irmã? Não, desisti. Não quero mais. Eu não quero mais o quê? Não, eu orei e não resolveu. Tá, mas a oração é macumba agora? Ora e resolve? Não, eu jejuei e não resolveu. Eu disse, tá, mas jejua resolve agora então? Jejuar vai resolver. Resolver o quê, irmã? Não, porque eu estava com uns problemas e não resolveu. Eu disse, tá, eu não oro para resolver problema. Eu não jejuo para resolver problema. Eu não busco a Deus para resolver problema. Eu busco a Deus porque eu quero servi-lo. Eu busco a Deus porque eu amo. Eu amo a sua palavra. Eu amo a sua causa, a causa dele. Ou é a causa dele ou é a minha. Ou é o que Cristo quer que eu... Jesus, irmão, não teve a audácia de dizer assim, Pai, eu quero que seja desse jeito. Jesus não pegou e apresentou assim para Deus e disse assim, eu quero que seja do meu jeito, ó, meu plano de vida, meu projeto de vida é esse. Está aqui, ó, a minha lista. Eu quero que seja assim, ó, isso aqui é o meu sonho não. A oração de Jesus foi qual? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como ela é feita no céu. Quem não faz a vontade dele aqui, lá em cima não é um bom lugar. Porque lá é só a vontade dele que impera. Eu já começo vivendo ela aqui. No céu tem dor, sofrimento. E quando eu faço a vontade de Deus aqui, automaticamente a bênção dele vai estar aqui. Eu vou começar a provar algumas sombras do céu antes de ir para lá, irmãos. Então a bênção é consequência, não é prioridade. Vida financeira não é prioridade, é consequência de quem obedece. Santidade. Santidade atrai. A santidade na vida do cristão, ela resolve muito problema. Primeiro ela afasta o diabo, que é a maioria do causador dos problemas. O capeta vai embora, ele perde a força. E quando ele vai embora, o Espírito Santo entra. O Espírito Santo governando a sua vida, as demais áreas da sua vida vão romper. Eu não preciso buscar de forma específica. Aí alguém vai dizer, mas o pastor não faz campanha, o apóstolo não faz campanha. A gente faz, a gente atrai as pessoas, senta com elas e diz assim, ó, vamos ver quem é o problema? Quem é o problema? O diabo não é o problema, porque o diabo a gente resolve obedecendo. Tiago capítulo 4, sujeitai-vos a Deus,
resistam ao diabo, ele vai fugir de vós. Então, o diabo a gente já resolveu aqui no capítulo 4 de Tiago. Não, mas o meu problema é assim. Irmão, nós não podemos transferir responsabilidade. Eu tenho que ser homem e bater no peito e dizer assim, ó, o problema sou eu, Jadir. E eu só resolvo esse problema orando todo dia. Porque eu tenho o meu eu, tenho minhas vontades, sou tentado igual a vocês, só que eu tenho que andar com Cristo. É fácil? A Bíblia diz que a palavra de Deus não é pesada. Andar com Jesus não é difícil. Difícil é pagar o preço de quem vive no pecado, porque tem gente que está pagando o preço por viver no pecado e achando que Deus vai aliviar a barra. E não vai. Eu não sei se os senhores já tiveram esses níveis de experiência. Eu já tive. E a gente tem que cuidar. Mas eu já senti a mão de Deus na minha vida. Dói, irmão. Vocês acham que macumba é problema? Olho gordo de vizinho, parente que não gosta de você, que fala pelas costas. Tu acha que isso é problema? Vocês não sabem o que é a mão de Deus pesar, que tu não tem pra onde correr. Quando Deus pesa a mão, tu vai correr para quem? Quando Deus vem, dá-lhe uma mais, porque pai bate, né? Hoje em dia é mais difícil porque tem 399 tipos de lei que não pode. Né? Se teu filho for para boca de fumo ou para o funk, não tem conselho tutelar. Agora, bateu nele, até a ONU aparece e o Lula com um dedo a menos atrás de vocês, frente da casa. Tudo que é errado é protegido no Brasil. Mas deixa para lá. Nós precisamos ter um choque de realidade. Eu tenho que saber. Vou contar uma coisa para vocês. Enquanto o ser humano não se encontrar com ele mesmo, ele vai achar que todo mundo é culpado e ele é a vítima da situação. Não, está acontecendo isso? Porque é mais fácil, né? É mais fácil eu dizer que é demônio, porque o demônio é o expulso. Vou repetir. É mais fácil eu dizer que é demônio, porque o demônio, o que a gente faz com o diabo? A gente ora e expulsa. Então é fácil dizer que é demônio. Agora, quando é caráter, aí dói, porque caráter, Deus vai botar um espelho e vai dizer assim, ó, você é um adúltero, você é uma adúltera, você é mentiroso, você é mentirosa, você está pecando contra a minha palavra, você está fazendo errado, você acha que eu não sei quem você acha que eu não estou vendo as coisas. Deus começa a mostrar quem nós somos. Você é avarento, você é avarenta, você mente ainda, você cobiça o que não é teu. Aí Deus bota um espelho, aí dói, aí acabou. Porque daí Deus vai botar você de frente com você mesmo. A minha oração é essa, é que Deus ponha a vida dos cristãos, a vida das pessoas, Deus põe assim um espelho. Porque quando eu leio a Bíblia, eu estou diante de um espelho, eu vejo o quão miserável eu sou e quanto eu preciso dele. Então eu não oro para Deus me dar coisas, eu oro porque eu preciso da misericórdia dele. Eu jejuo não para Deus resolver minha vida, mas eu jejuo porque o problema sou eu. Eu preciso de Jesus. Eu leio a minha Bíblia por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é um espelho. Sabe por que a maioria dos evangélicos não gosta de ler Bíblia? Dá sono na hora de ler Bíblia. Quando ouve uma verdade, uma palavra forte, começa a dar vontade de dormir, porque tem demônio trabalhando, porque o diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não está preocupado em roubar tuas coisas. Porque às vezes tem gente que acaba dando para ele. Né? O diabo está preocupado quando você começa a querer obedecer a Deus. Você quer ver o Satanás perder? Começa a obedecer a Deus. O restante vai fluir. Vai fluir. Seja conduzido por Cristo. Seja conduzido por Jesus. Ô pastor, mas essa palavra é forte, mas não tem como aliviar. Vocês acham que o inferno é... Tu acha que o inferno é suave? Tu acha que tem ar-condicionado no inferno? Vocês acham que tem ventilador lá? Vocês acham que tem uma rede beira-mar com água de coco para vocês ficar lá tomando assim, e o diabo vai passando e espetando e vocês vão ficar só olhando? Sabe o que é tormento? Um dia alguém chegou e disse assim, a minha vida está virando inferno. Eu disse, que inferno? Não, porque as coisas não estão dando certo. Tá, e quem disse que é para dar? Não, mas Deus prometeu. Prometeu o quê, rapaz? Deus faz se Ele quer, se Ele não quiser, acabou, Ele é Deus. Eu sentei com a Tabita esses dias, com a minha filha, tem 11 anos. Eu disse assim para ela, Tabita, o pai e a mãe já passou momentos na nossa vida que até fome, nós chegamos na beira de passar fome. E quando você chegou, já estava tudo pronto, tudo estruturado, né?
eu disse para ela, eu e a tua mãe, nós conseguimos passar qualquer coisa. Agora, você nunca passou por experiências que possam mexer e jogar você lá embaixo a ponto de mostrar o quão miserável o ser humano é. Talvez muitos dos senhores tenham uma história. E essa história a gente não consegue passar como experiência para os nossos filhos. Dores e problemas, situações que nós já passamos. Isso é muito perigoso. A geração que está vindo, a próxima geração, depois da gente, é uma geração que chegou, estava tudo pronto. É ou não é? O mundo está assim. As pessoas chegaram, está tudo pronto. Isso é um pouco perigoso. E o cristianismo nos mostra, para nós que somos, alguns gostam de ser chamado de evangélico, que isso é perigoso. Porque já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. Mas por trás dessa mensagem, por trás dessa Bíblia, pessoas derramaram muito sangue. Pessoas foram mortas para que eu e você estivesse aqui hoje, ouvindo essa palavra. Não foi só Jesus. O precioso sangue foi o dele. Mas muita gente deu a vida para o cristianismo chegar até aqui. Agora, uma coisa eu digo para os senhores, eu não sei se daqui em diante, só Deus mesmo. Tem gente que diz assim, um avivamento. Tem uns pastores no Brasil que eu dou risada. Não, nós estamos esperando um avivamento, porque o avivamento vai chegar, e o avivamento vai chegar, e o povo, o avivamento, vai chegar o avivamento para o Brasil. O que é avivamento para esse povo? Avivamento é abandono de pecado, avivamento é quando o traficante, como eu já vi, lá em São Paulo, preguei lá, o traficante é a prostituta. O traficante se converteu, ele foi atrás da garota de programa que ele amava, ela se converteu também, os dois estão servindo a Deus e têm filho. Isso é avivamento para mim. O traficante casar com a garota de programa e os dois ir para buscar Deus e servir a Deus, então é uma coisa mais linda. Ele era usuário, o cara era lelé. Ele traficante, ela mulher da vida, ele se converteu, foi buscar ela lá no mundo, trouxe ela para se recuperar dentro da clínica. Ela se recuperou, os dois casaram, ele abriu o negócio dele, é empresário, e estão servindo a Jesus. Tu chega lá, ele quer te abençoar de todas as formas. Ele corta, tem negócio de cortar cabelo? Ele corta teu cabelo e não te cobra nada. Se Deus falar para ele assim, dê o tênis que tu tá aí no pé que tu comprou ontem, pega e dá. É um cara desprendido. É um cara que entendeu o que é cristianismo. Ele não quer ganhar e somar, ele quer dar. Irmão, quem já entregou sua vida para Jesus é desprendido de coisas. É liberto, é livre. Não precisa de coisas, precisa de Deus. É Deus quem vai mover você. Quando ele me vê, ele chora. Quando nós dois se vê lá em São Paulo, ele chora. Parece, eu choro de um lado, ele chora do outro. Porque a presença de Deus aumenta tanto, ele é muito espiritual. Começa a chorar. Quem está perto pensa, esses dois são muito loucos. Começa a chorar. Ele, pastor, ele é bem sentimental. Ele começa a orar, glória a Deus. E o fogo pega. Crente, irmão, gente que ama Jesus, gente que é desprendido, gente que já sofreu, levou uma vida desgraçada e quando encontrou Cristo, meu Deus, o que vier é lucro. O que vem é lucro. Está lá, a mulher dele lá ganhou, já deve estar no terceiro filho. Já falei para ele, comprar uma televisão, um computador para encher a casa de filho, meu Deus do céu. Evangelho, cara. Jesus. Versículo 4. Eles arriscaram a sua vida por mim. Olha só, tem umas ovelhas dessas. Oh, Deus. Paulo tinha umas ovelhas boas, né? As ovelhas arriscavam a vida por ele. Meu Deus do céu. Hoje der um tiro dentro da igreja, fica só o pastor lá, some todo mundo. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas. Mas que igreja é essa? Aquele templo bonito com 300 tipos de mármore? Ouro no altar? Não. Versículo 5. Saudações também à igreja. Mas que igreja é essa no versículo 5? Aquela que se reúne na casa deles. Isso aqui é cristianismo.
Eu tenho uns amigos meu pastor que se não tiver em igreja física, eles morrem do coração. Tem um pastor que diz assim, meu Deus, a pandemia. Lembra na época da pandemia? Eu fui tão criticado, meu Deus do céu. A apóstola Gesiane e eu, nós levava na internet assim, ó. Era gente de tudo quanto é canto, criticando, falando mal. É porque esses pastores de internet, esses pastores de live, esses pastores de videochamada, e não sei o quê. Deu uma pandemia, quem mais criticou estava lá, com o canal do YouTube, fazendo vídeo. Tiveram que migrar tudo, que a língua não tem osso, minha falecida mãe dizia. Né? Teve gente que estava morrendo. Teve evangélico que estava entrando em depressão. Um dia eu perguntei, tá, irmão, por que está entrando em depressão? Não, porque fechou as igrejas. Não tem igreja para ir buscar Deus. Eu disse, meu Deus, tu precisa de uma igreja para buscar Deus. Tu precisa ir numa igreja para buscar Deus. Porque, meu Deus, e agora? Não, calma, irmã. Quer buscar Deus agora? Eu paro tudo que eu estou fazendo aqui. Uma hora nós vamos buscar Deus aqui, você vai ver. Como você consegue buscar Ele sozinho? Olha que coisa de louco. Você consegue ter um tempo de oração, meditar na tua Bíblia. Tu pode abrir até um jejum, irmão. Você pode abrir. Não é só pastor que abre jejum. Não, você também. Cristianismo é isso, é todo mundo. A responsabilidade é para todo mundo. Tu pode até ir no monte. A irmã Angelina vai no monte. Esse dia ela mandou uma foto, né? A irmã Angelina é crente doida, né, irmã? A irmã não é normal. Para ser crente tem que ser doido. Mandou vídeo subindo no monte. Até falei para a apóstola, meu Deus, a mulher está lá no monte, Jesus. Olha aqui. Olha aqui. Mas tem gente que acha que não. O pastor tem que ir para o monte. O pastor tem que jejuar. O pastor tem que orar. Vai você orar, não. Você é crente, você tem uma responsabilidade, você é cristão. Não, mas o pastor ele é especial, irmão. Pastor é a autoridade constituída por Deus. Agora, o cristianismo e a responsabilidade é para todo mundo. É para todo mundo. Um corpo tem vários membros. E esses membros precisam andar em conformidade, em um mesmo espírito. Isso é evangelho. Qualquer coisa fora disso, tu pode chamar de coach. Hoje tem bastante coach, né? Eu sei que vocês assistem os coaches, eu sei, chora. Que palavra. Tem tudo, menos evangelho ali, né? A vitória vai chegar, o anjo com a chave da Lamborghini vai descer. É coisa linda. Ferrari. É uns negócios doidos. Né? Mas vamos lá, eu vou continuar. Já vou terminar para vocês assistir o Faustão. Nem tem mais Faustão, né? Não existe mais Faustão. Não tem mais Faustão, Celso? Celso não assiste mais Faustão. Né? Não assiste, nunca assistiu, né? Só o sangue de Jesus. Tá. Vocês são crentes, para de dar risada, viu, irmãos? Pecado rir. Aqui, ó. Não, vamos de Bíblia. Vamos de Bíblia. Tem gente que não gosta muito dos meus estudos bíblicos, eu vou de Bíblia. Aí o que acontece? Os evangélicos, eles constroem o quê? Eles aprendem a construir aquele castelinho de areia. Aí chega o Jadir, igual uma onda, assim. Aí fica tudo chorando. Meu Deus, isso é demais para mim. Eu achei que era só devolver o dízimo e estava tudo certo. Achei que eu indo uma vez na igreja e reivindicando os meus direitos, a minha vida ia mudar. Vai criar vergonha na cara. Vai aceitar Cristo. Ó, um espelhão assim, ó. Teve uma semana aí que eu precisava mandar oferta para a África, né? Aí chegou uma irmã e disse assim, ô pastor, minha vida não muda. Sou evangélica há 10 anos e minha vida não muda. Fiz uma besteira, pastor. Eu já me arrepio, né? Que todo dia é uma nova, né? Eu disse, o que você fez, irmã? Não, eu fui lá fui fazer um trabalho, arriar um trabalho lá com o pai de santo, vizinho meu. Oh, que benção, né, irmã? Não, pastor, pensa num negócio pesado, pastor. Aí eu disse, e Jesus onde é que está nisso? Não, pastor, pois é, pastor, eu fiquei um pouco fraca, sabe? Imagina se todo crente ficar fraco e na macumba. Fiquei um pouco fraca, sabe, pastor? Aí eu fui. Pastor, assim, ó, ele pediu um valor lá, R$3.000, ó.
deu 3 mil reais. Mas eu bravo, irmão. Eu ouvindo aquilo ali, bravo, precisando de dinheiro. Preciso de oferta para mandar para a África, matar a fome das crianças. Essa mulher, isso é o demônio que mandou, porque Deus não manda uma mulher dessa. Ele me fala, mandou 3 mil reais para Macumba. E eu ouvindo. Pois é, pastor. E não sei o quê. Esse é o nível dos evangélicos do Brasil. Tu pega e senta com uma criatura dessa e prega a Bíblia, a pessoa ela fica endemoniada com você. Porque a palavra vai pegar um espelho e vai botar assim, ó, você é isso aqui, ó. Isso aqui é você, ó. É para cá que você vai. A Bíblia revela se eu vou para o céu ou para o inferno. Um dia uma autoridade aí no campo jurídico me questionou, mas eles ficam dizendo que vão para o inferno. Eu disse, eu não boto ninguém no inferno como pastor, a Bíblia que põe. A Bíblia põe no inferno e tira, é o que está ali. Eu sigo o que está ali. A minha regra de fé é a palavra. A Bíblia diz que Deus ele tem poder para dar vida e para dar morte, para enriquecer e para empobrecer. Deus tem poder para fazer o que ele bem entender. O problema é que nós temos uma dificuldade. Pergunte aí no ambiente onde você está. Diga assim, qual? Fala para o mundo espiritual ouvir. Diga, qual? Nós temos uma dificuldade. Pergunte qual. Eu vou responder para vocês. Nós temos a dificuldade de fazer da forma que Deus quer. Porque a gente quer do nosso jeito, né? A gente aprendeu assim. Tem que ser do meu jeito. Eu vou aprender, eu vou buscar Deus do meu jeito. Eu quero que Deus faça do meu jeito. Aí ele começa, no 6 para eu terminar. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. A Maria trabalhava, viu? Tinha irmã que trabalhava. Trabalhava, buscava cedir a casa para fazer culto. Meu Deus do céu! Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu peguei a garagem da casa e comecei a fazer culto. Os vizinhos ficaram tudo doidos. Eu fiz um estouro nessa cidade aqui. Eu fiz um estouro. Os paulistas usam muito esse termo, né? Estouro. Irmão, eu fazia culto. Quando fazia culto evangelístico, o meu carro andava mais do que o carro da prefeitura. De tanta gente que eu puxava. E culto. Era gente endemoniada, outro era curado de câncer. Era um negócio muito doido. Muito doido. Aí, com o tempo, eu comecei a observar que essas pessoas, elas não se libertavam, andavam num círculo vicioso. Parece que eles saíram da porta da igreja, o Satanás pegava ali na curva. Era algo incrível. E não havia uma mudança de vida, uma transformação. Eles ficavam andando em círculos. Aí Deus falou assim, eles não honram a minha palavra. E aquilo, até Deus me dar essa resposta, eu ficava angustiado. Eu pensava, será que eu estou errando como pastor? Será que eu estou orando pouco para esse povo? Será que eu estou jejuando pouco? Será que eu estou subindo um monte pouco? Eu ficava todo dia para um monte de madrugada. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que não é assim que Deus quer? Aí Deus começou a falar assim, se aprofunde na minha palavra. Lá atrás, quando eu comecei a me aprofundar, eu comecei a entender que as pessoas sofrem porque rejeitam os ensinamentos contidos na Bíblia. A Bíblia é o problema. É o tema desse culto de hoje. A Bíblia é o problema. As pessoas sofrem porque elas rejeitam a Bíblia. É só você parar e analisar os teus dias. Durante o dia, quanto tempo você dedica à Bíblia? Isso vai refletir na sua vida espiritual. No sucesso ou insucesso da tua vida com Deus. E uma vida com Deus bem-sucedida, as demais áreas é só detalhe. Financeira, familiar, saúde, emocional. Tudo é a partir da palavra. Somente a palavra. 7. O dia que você tiver um filho aí, você pode dar esse nome. Andrônico. Olha que nome. Ô Andrônico, vem cá. Vem cá, meu filho. Andrônico. Pensou? Saudações a Andrônico. A irmã Júnia. Meus patrícios judeus. Que estiveram comigo na prisão. Olha só que legal. Você e o pastorzão na prisão, preso. Não roubaram, não mataram. Só falaram de Jesus. Cadeia. 2 anos no Chilindró. Tem crente que não consegue viver o evangelho. Imagina você tem que pegar uma cadeia, irmão. 2 anos. Fica lá no meio dos doidão lá. Ver o sol nascer quadrado. Só porque falou de Jesus. Imagina. Chegar um decreto hoje no Brasil e dizer assim,
Falar de Jesus é cada irmão? Acabou. Vocês vão se escandalizar. Vocês vão se escandalizar. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Eu provei na Bíblia que existe apóstola, só não lembro onde agora, mas eu provei um dia para um teólogo e deu uma do rolo. Quis ler Bíblia muito rápido. Existe apóstola na Bíblia. É um negócio violento. Depois eu mando lá dentro do grupo, lá do Somente a Palavra, quem está lá. Mas é só para atiçar o demônio dele. É que o que acontece? Eu vou explicar para vocês o que acontece no Brasil. Hoje eu estou atacado, irmão. Acordei com o cabelo em pé. Escuta o que eu vou falar. Eu vou contar o que acontece no Brasil. Não, eu vou contar. Tem gente que se incomoda. Tipo assim, o irmão Celso e a irmã Priscila já é mais surrado na fé, conhece o que eu vou falar. Teve um tempo, ali no ano de 2000, 2002, 2003, que o título pastor era um negócio muito... todo mundo... tinha gente que estudava para ser pastor. A vontade e a gana de ter o título pastor e botar PR na frente de tudo que escrevia era muito grande, virou uma alucinação, eu lembro. Todo mundo queria ser pastor. Aí passou a era dos pastores, lembra? Todo mundo PR, 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 PR. O pessoal achava que eu trabalhava na polícia rodoviária, que era só PR, PR, PR. Aí mudou, aí veio a onda dos apóstolos. Quem é de São Paulo aí? Quem é de São Paulo? Não tem paulista aí? Não tem paulista? Não. Em São Paulo isso é uma doença? Meu Deus do céu. E apóstolo aqui, apóstolo lá, apóstolo aqui. Não tem problema nenhum. É uma autoridade espiritual. Primeiro que para ser apóstolo, a tua pregação tem que romper fronteiras. Ela não pode ficar só no teu estado, na tua cidade. Para você ter o título de apóstolo, a pregação que você prega, ela tem que romper nações. Aí você pode carregar esse título. O que é título? Título não faz ninguém. O que faz é o que está dentro da pessoa, a unção apostólica. Certo? A apóstola Gesiane, quando ela foi consagrada, separada ao apostolado, não foi por essa loucura que a maioria do pessoal tem. Eu quero ser apóstolo, eu quero ser apóstola, eu quero ser apóstolo, que é título. Não. Foi por acaso, para você ter uma ideia, foi uma consagração que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu era para ser consagrado apóstolo, corri, não fui, fiquei escondido. Não fui. Eu falo isso para alguns amigos, meu Deus, você é doido. Era para você ser apóstolo, era para você se derramar do azeite na tua cabeça. Não, cara, eu sou feliz como pastor. Tá tudo tranquilo, não era o momento. Não senti de Deus, não era o momento e acabou. Mas hoje é uma gana por título. E missionário, apóstolo, pastor. Porque eu sou. Irmão, título não faz ninguém. Se não tiver unção, mundo espiritual não respeita. Eu já vi apóstolo levar surra. Eu vi uma vez fechar a igreja, o cara caiu endemoniado dentro da igreja. Fechar a igreja, o demônio ia quebrar tudo. Tinha 16 obreiros, a igreja com 800 pessoas, ninguém deu conta do capeta, e quebrar a igreja inteira. Um cara endemoniado. Porque o diabo... e o apóstolo foi o primeiro a sumir. Foi o primeiro a entrar no barco e desaparecer. A hora que o demônio manifestou. Imagina, é o que está acontecendo no Brasil. A coisa está feia. Então, essas nomenclaturas, elas são importantes. A autoridade espiritual. Tem muita gente que tem título, mas não tem autoridade. Tem gente que não tem nem título. É a irmã Mariazinha. Sabe aquela irmã Mariazinha? Ela mora lá naquele casebre lá, mas tu vai na casa dela, Deus está lá. É oração e jejum. O fogo de Deus cai lá. Gente de oração, gente séria. Gente que tem vida com Deus. Bíblia. Chega lá, vai te pregar a Bíblia. Não vá lá com conversa lá, que ela já né? Aquela mulher de Deus mesmo. Gente compromissada com Jesus. Aí chegou a moça, o meu namorado. A Mariazinha disse assim, o que namorado? Que namorado, minha filha? O que você está fazendo aqui? Você vai se converter para a tua alma não ir para o inferno. Você quer ter um namorado só para ter relação com ele, tu não quer nada com Jesus. Já dava na emenda já. Ou a pessoa se convertia, mas não pode matar a alma. Que matar a alma? Já está morta, está no pecado, vai matar o quê? Está desconectado de Deus, vive no erro. Quer que a Mariazinha ora para Jesus trazer o namorado, para ir para a cama com o namorado e depois ir para o funk. Agora não quer nada com Jesus. Aí tem uns espiritual, amor, tem gente que ama mais do que Deus, eu costumo dizer. Não, porque não pode matar a alma, é uma alma preciosa. Que alma? Matar quem? Está no erro.
Dá glória a Deus aí, levanta a mão para disfarçar, irmão. Isso. Glória a Deus, vamos lá. Não, eu não sei se eu falo, irmão. Mas escuta eu aí. Teve uma irmã, ela entrou em contato comigo, pastor, ora pelo meu casamento. Eu disse, não, eu vou orar. Mas já vou cortar teu barato. Quero ver você orando, jejuando, lendo Bíblia, andando com Jesus, bem de boa, anda com Jesus, chama ele para tua casa aí. Chama ele, irmã. Tá bom. Mulher se posicionou, começou a orar, começou a jejuar, estudar a Bíblia, abandonou o pecado, começou a participar de campanha, não era dizimista, estava roubando no dízimo, aí o diabo roubou tudo que ela tinha, aí começou a dizimar, tá, beleza. Aí Deus começou a pôr as coisas no lugar. Quando o marido voltou para casa, acabou a irmã, sumiu a mulher, desapareceu. Sabe por quê? Porque tem gente que não quer Jesus, irmão, e tem gente que se perde. Então às vezes eu vejo algumas pessoas passando problema, eu penso assim, de uma ou duas, se não resolveu ainda é porque Deus sabe o que pode acontecer lá na frente. Então Deus, ele tem os seus métodos. Deus trabalha do jeito dele. Tem muita coisa que não aconteceu ainda na vida de alguns cristãos, porque Deus sabe a hora certa de entregar e sabe que se entregar antes do tempo, a pessoa pode se perder. Então a coisa é séria. Lembra dos 10 leprosos? Quantos que voltaram para servir Jesus? Alguém me lembra, hein? Era 10, né? Só um? E o restante, qual é o nome que vocês dão? Vazaram, né, irmã Evinide? Foram embora. E os 9, o que eles eram? Dá para dar um nome? Para quem se aproxima de Jesus só pelo que ele tem para dar? Deve ter um nome específico, né? Deve ser muito ofensivo. E eu não estou nem aí, porque as pessoas vivem ofendendo a Deus com a vida que elas levam, deixa que elas se ofendam um pouco com a verdade. Não tem problema. Para eu terminar, eu falo assim para tu achar que eu estou terminando. Versículo 8. Um nome bonito para um filho teu aí, você que vai ser mãe aí daqui a pouco. Saudações a Ampliato, Ampliato. Ampliato! Meu filho Ampliato, vem cá, Ampliato. Ampliato. Meu querido irmão no Senhor. Também a Urbano, tem um arroz urbano aqui em Jaraguá, aqui pertinho aqui. Arroz urbano, né? E também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo, Staques. Olha que nome bonito para o seu filho. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de, esse aqui, Aristóbulo. Pensou você dá o nome do teu filho de Aristóbulo? Aristóbulo, meu filho, vem cá. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações no 12 a Trifena, nome de menina, Trifena e Trifosa, dupla sertaneja. Trifena e Trifosa, irmãos que trabalham no serviço do Senhor. É a minha querida amiga Pérside, olha só, não é peste, é Pérside, que também tem trabalhado muito para quem? Esse povo trabalhava só para Jesus. 13. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço de quem? Do Senhor. Esse povo só trabalhava para Jesus. Não, vocês não estão entendendo. O capítulo 16 só tem gente que a psiquiatria diz que são loucos, esquizofrênicos, porque para eles era motivo de honra ser preso, em nome de Jesus. Esse povo aqui, são 26 pessoas no total, você vai encontrar aqui mais 7 mulheres aqui no meio dessas 26, você vai ver uma coisa, esse povo aqui amava ser preso em nome de Jesus. Esse povo aqui, quando alguém dizia assim, vocês vão morrer lá no Coliseu pelos leões, eles amavam, vamos embora, é agora? Vai, eles iam rindo, eles iam alegre, não é para morrer por quem? Vocês vão me matar, ou seja, o Estado vai me matar, quer dizer que Roma vai me matar, os políticos vão me matar, porque eu sou cristão? Show de bola! Cadê a carroça para me levar? Já era, irmão. É para morrer em nome de Jesus? Vamos embora. Eu te pergunto, se parar uma carroça hoje na frente da igreja evangélica no Brasil, o soldado pegar o microfone e dizer, vai morrer, quem é cristão vai morrer, levanta a mão. O que você acha que vai acontecer? Você acha que essa galera fica? Irmão, nem o pernilongo, que é evangélico, fica lá dentro. Some todo mundo.
Some todo mundo. Até o irmão que vive só indo no banheiro, que tem gente que tem o espírito do banheiro. Não sei se você já foi em igreja evangélica. Já foi em igreja evangélica física? Não sei se você já foi. Tem o espírito do banheiro. Cara, tem gente que se não tiver um banheiro, ele fica doido. Ele vai, o culto é 2 horas, ele vai 16 vezes no banheiro. Água mesmo, parece um camelo. Se tomasse o tanto de água durante a semana, em casa, no trabalho, ou na escola, faculdade, não tinha problema de rim. Isso é um espírito, irmão. Uhum. Meu Deus do céu. Pastor, só critica a igreja física. Não, só estou comentando. Tire suas conclusões. Aí tem o ventilador. Já viu o crente ventilador? O culto está rolando, o pastor está pregando. Aí tem a irmã ventilador, né? Vocês já viram, né? Ela fica assim. Essa é a irmã ventilador. Presta atenção em tudo, menos no culto. Perguntar o que foi pregado no final do culto, ela não sabe. Ela não sabe o que foi pregado. Não sabe. Um dia eu parei o culto. Aí tem criança, né? Bastante criança pequena na igreja, normal. É. Aí hoje tem a moda da salinha. Ainda se a salinha lá prega evangelho, não fica lá fazendo a criança perder tempo, né? Tudo bem. Eu boto lá qualquer um para cuidar da criança e fico lá assistindo televisão, Rede Globo ainda. Não, tem que pegar e ensinar a história da Bíblia. É bonitinho, acho legal, não tem problema. Porque não existe um evangelho para criança, um evangelho para adolescente, um evangelho para jovem, um evangelho para adulto. Você já viu essa divisão quando Jesus se reunia? Todo mundo sentava junto e ó. O caldo era grosso para todo mundo. Já começa já de pequeno comendo feijão e arroz já, espiritual. Já começa desde nenenzinho, já, ó. Isso é pecado, isso é errado. Isso é pecado, isso é... Não tem evangelho especial. Quer dizer, existe um evangelho modificado, mas especial, né? O pecado é pecado? Não, mas aqui tem que maneira de falar? O teu filho, a tua filha, fez 12 anos, primeiro que até 12 anos é natural, é filho de Adão e Eva. A natureza adâmica está ali, de 12 anos já começa a ter responsabilidade espiritual. A Tabita já pega no pé dela, ó. Não vou nem falar em batismo com você. Você que vai chegar em qualquer momento nos teus 12 anos e chegar, eu quero me batizar, pai. Porque a tua alma, a responsabilidade é tua. Daí não tem mais pai, não tem mais mãe que vai responder por você. Você, o papo é reto sem curva. É você e Jesus. Tu sabe o que é pecado, tu sabe o que é andar com Deus. 12 anos. 12 anos. Não quer? Responsabilidade é tua. A minha parte, eu faço. Agora é você e Deus. O BOP é uma creche, irmão, aqui em casa. É. Saudações a Trifena e Trifosa. 13. Mando saudações ao Rufo, trabalhador, que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, né, que sempre me tratou como filho. Paulo tinha um povo legal, 26 pessoas. Né? 7 eram mulheres ali que congregavam nas igrejas. Meu, imagina. O apóstolo Paulo, ele só mandava carta, irmão. Ele não ia lá nesses lugares, em Roma. Ele só estava mandando carta. Ele mandou carta aos irmãos em Roma. Ele mandou carta. Ele nunca teve presente nesses lugares. Aí, engraçado, que ele cuidava da igreja através de carta. E eu, se cuidar da igreja através de videochamada, não pode. Mas Paulo, antigamente, podia através de carta. Já entendeu? Pegou? Como é que ele com carta pode? E hoje nós temos uma tecnologia maior ainda, mais prática, não posso. Quem disse que não? Saudações aos irmãos Assícrito, Flegonte, quer dar um nome do filho? Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e a todos os irmãos que estão com ele. 15. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas, e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. 16. Cumprimente uns aos outros com um beijo de irmão, ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Está entendendo? Então, tinha uma igreja na casa da irmã Cristina, a irmã Cristina Souza mora em Roma, Carolina
mora lá em Roma também, lá em algum canto de Roma, tem a igreja lá na casa dela, o Celso tem uma igreja lá em Roma, também mora lá na casa, a Elisete Suzano tem uma igreja lá, o Goeri, a Núbia e o irmão Antônio, a Ieda, a Angelina, a irmã Ivinite, cada um está morando, vocês estão todos morando em Roma, e cada canto lá de Roma tem uma igreja na casa de vocês. Vocês fazem culto. Isso é igreja. As primeiras igrejas do cristianismo. Aí, presta atenção nisso aqui. Tu tem que pagar um curso de teologia aí, R$400 por mês para entender isso aqui. Olha isso aqui. Só uma teologia da frente isso aqui. A igreja era nas casas no cristianismo e era escondido. Vou repetir. Essas reuniões eram feitas escondidas. Vou repetir. Estas reuniões eram feitas escondidas. Falar de Jesus era crime. Era crime falar de Jesus. Era tudo escondido. Aí lá na frente, vai mudar o imperador, a mãe dele, a mãe de Constantino, chamada Helena, ela era muito amiga dos crentes, dos cristãos. E aí Constantino, como era um imperador político populista, ele fazia amizade com religiões diferentes, então ele não impedia, e ele começou a abraçar os cristãos. Então agora aquilo que era crime, não é mais crime. Talvez você diga, que coisa boa, né, pastor? Os cristãos eram perseguidos, e aí quanto mais eles eram perseguidos, aí eles estavam tudo escondidos, mas que coisa boa, né, pastor? Porque daí mudou o imperador, né? E agora o imperador mudou, então se mudou o imperador, agora todo mundo é amiguinho, né? Que coisa boa. Bem isso mesmo. Sabe o que aconteceu? Constantino abraça os cristãos e nasce a Igreja Católica Romana. Só que o problema é o quê? Eles não abandonam a idolatria. Cada pai da igreja que morria, eles faziam um santo. Pedro morreu, eles fizeram um santo. A mãe de Jesus tinha nada a ver, depois lá na frente fizeram o santo. Helena morreu, fizeram a Santa Helena. E assim foi. Aí começou a prostituir o evangelho. Aí lá na frente, Martinho Lutero, atacado, foi ler a Bíblia. Porque tu sabe que se tu ler a Bíblia, tu deixa de ser evangélico. Vou repetir. Se você ler a Bíblia sagrada, você não entra mais dentro de uma igreja evangélica. A não ser que tu não leu direito, não entendeu. Me perguntam, pastor, mas se eu ler a Bíblia, eu deixo de ser católico? Não, você deixa de ser evangélico também. Você deixa de ser budista, evangélico, deixa de ser judeu, você deixa de ser um monte de coisa. Quando você entende a palavra de Deus, você abandona. Você não é mais manipulado, você entende a verdade, você sabe o que Cristo quer de você. Você entende. Você se torna seletivo. Porque você tem conhecimento. E quem tem conhecimento não é manipulado. Entende a palavra, sabe como que Deus quer que faz. Aí, agora, o Império Romano levanta a igreja. Lá na frente, Martinho Lutero leu a Bíblia, entendeu, ele era padre, e queria fazer uma reforma. Só que tu tentar reformar algo que está enraizado, não é fácil. Martinho Lutero, ele não quis reformar. Ele quis reformar. Ele não quis sair da Igreja Católica. Ele queria fazer uma reforma. Ele queria salvar os católicos. Porque os padres da época, você sabe, eles vendiam tanto pedacinho da cruz para as pessoas que tinham dinheiro que dava para fazer a Arca de Noé, diz alguns historiadores, de tanto pedacinho da cruz de Jesus que ele estava vendendo. Era vendido, chamava-se indulgências. Tipo assim, o Celso era lá da igreja, aí eu era o padre, aí o Celso chegava lá e dizia assim, Celso, o negócio é o seguinte, você quer ir pro céu? Quero. Então assim, sabe aquele terreno que tu tem lá? Pois é, tu vai ter que passar aqui para a igreja, aqui para o padre. Aqui. Era assim, está na história da igreja, está na historiedade. Aí o Celso, né? Suponhamos assim, o Celso falecia, vamos usar uma expressão, o Celso morria, daí a irmã Priscila ficava viúva. Beleza. Aí a irmã Priscila ia na igreja, o padre atendia ela. Pois é, irmã Priscila, o Celso, né? Está lá no purgatório uma hora dessa, numa salinha, uma antessala no céu, era assim. Ele está numa antessala lá no céu, só esperando ver se você vai abrir mão da propriedade, no caso, passar para a igreja, para que daí o Celso saia lá da salinha, lá da antessala lá do céu, purgatório, e vá para o lugar de descanso. Irmão, isso aconteceu, isso tem relato histórico.
Tinha tem uma sala, isso lá se eu não me engano, na Alemanha. Tem uma sala dentro de mosteiros, aonde eles vendiam, a igreja católica vendia, não estou falando mal dos católicos, estou falando da historiedade, eles vendiam, estudo história. Eles vendiam um pedaço da cruz, eles diziam que era a cruz de Jesus. E o cara dava dinheiro porque ele achava que era um pedaço da cruz de Jesus. Era tanto pedaço da cruz, diz os historiadores, que dava para construir a Arca de Noé com tanto pedacinho da cruz que eles vendiam. E as pessoas pagavam. Por que isso aconteceu? Aí Martinho Lutero foi ler a Bíblia. Quando ele leu a Bíblia, ele ficou doido, disse, não, mas está tudo errado. Nas reuniões, não poderia, na reunião da Igreja Católica na época, era pregada a palavra em latim, alguns trechos, o padre virado de costas e o povo dizendo amém para tudo. Mas apareceu quem? Martinho Lutero dizendo, não, eu estou questionando a forma que está sendo conduzida a palavra de Deus. Tanto que ele bota as 92 teses lá na frente da Igreja Católica e chama os padres para o debate. Né? Quase foi morto, quase mataram ele. Foi mexer com coisa que estava quieta. E hoje em dia não é diferente. Eu sou um Martinho Lutero na sua vida, eu estou tentando libertar você. Quero te mostrar a Bíblia, leia a Bíblia. Se tu ler a Bíblia, tu não vai acreditar em tudo, você vai acreditar na palavra. Tem coisa que está na Bíblia, tem que ser seguida conforme a palavra, para Deus te dar paz, te dar alegria, abençoar a tua vida. Não caia em qualquer coisa que você escuta por aí. Tem dúvida? Vai para a palavra. A Bíblia vai te dar a resposta. Deus deixou a palavra instituída. A palavra de Deus liberta. Mas o pior cego, você sabe qual é? Qual é o pior cego? É aquele que não quer ver. Então é muito sério. Então, aí houve a reforma. Depois da reforma houve o que a gente chama dos protestantes. Pessoas que começaram a seguir Martinho Lutero na Europa e lá na Inglaterra o John Wesley lá, né? Cada um foi para um canto. E aí nasce o que? Os protestantes, pessoas que protestam contra os ensinos da Igreja Católica e contra a opressão que a Igreja Católica lá atrás, a Igreja Católica matava pessoas em nome de Deus. Está na história, meu Deus do céu. Eu não estou falando mal de católico, eu amo os católicos, mas está na história da Igreja Católica. A Igreja Católica matava os cristãos. Quer dizer, o povo, que era contra ela. Está entendendo? Aí Martinho Lutero veio batendo de frente. Ele disse, não, para aí. Aí nasce o quê? Nasce os protestantes. Aí dos protestantes surge uma galera, né? Aí vem para o Brasil as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Quadrangular. No começo vai que é uma maravilha e depois a coisa foi esfriando. Mundialmente as igrejas evangélicas afundaram. Tiraram a oração, tiraram o jejum, estudo da palavra e o verdadeiro evangelho de confronto, espelho assim, ó. Pastor pegar a Bíblia, ó, tem que mudar aqui, ó, a Bíblia diz. Aí tem a galera do não julgueis, a carne é fraca, sabe? Sempre tem uma desculpa. Culpa do diabo, da macumba, do saravai, pode até ser. Mas como é que ele entra e age? Por causa do pecado. Então existe uma maturidade espiritual que nós devemos buscar. E aqui no capítulo 16, a gente deu uma lida do versículo 1 até o versículo 16, acerca das igrejas. Eram 26 pessoas que se reuniam, né? 26 pessoas. Tinha aqui 7 mulheres, 7 dessas 26 pessoas eram mulheres, que trabalhavam na obra de Deus, trabalhavam no cristianismo. As igrejas eram igrejas lares, que a gente chama, era reunião nas casas. E era coisa linda de ver. Então, o negócio é sério. Amém? Peço a Deus que Deus venha abrir o leque da visão espiritual de vocês e vocês entendam isso aqui. Tá? É muito sério isso aqui. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Peço a bênção do Senhor por cada um que esteve aqui comigo, estudando a palavra. Pai, se tudo der certo na quarta-feira, eu quero começar pelo capítulo 1 de Romanos. Vou esmiuçar de novo Romanos, capítulo 1, estudando essa tão poderosa palavra, esse tão poderoso carta que o apóstolo Paulo explicou o Evangelho. Pai, é o que nós entendemos. O apóstolo Paulo explica Mateus, Marcos, Lucas e João como viver na vida prática
na carta aos romanos, aos cristãos em Roma. Dai-nos sabedoria, inteligência e visão. Ensina-nos a tua palavra, perdoa os pecados, erros e falhas, fortaleça espiritualmente a vida dos teus filhos e filhas. Pai, abençoa a semana dos teus filhos, abençoa a semana das tuas filhas, faz a tua obra, Jesus. Peço a bênção do Senhor. Eu abençoo, Pai, cada irmão, cada irmã que esteve aqui comigo, os que acompanham pelo YouTube. Pai, abençoa, Pai, eu não posso esquecer os dizimistas, os ofertantes, os que tenham, Deus, mantido esta obra também. Abençoa a vida dos teus filhos. É o meu pedido, Pai, é a minha oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixa, Deus, cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, nós declaramos para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quem está feliz, faz sinal assim. Vocês sorriem, viu? Triste é o Satanás. Vocês são filhos de Deus. Amém? Semana de vitória, semana de bênção, semana de, eu creio que, semana de grandes experiências com Deus. E quarta-feira eu vou começar o capítulo 1 de Romanos, depois o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. A ceia eu vou ministrar na quarta-feira, não vou ministrar hoje. Vou ministrar na quarta-feira a ceia, tá bom? Prepara aí um suquinho, compra um tangue, ou compra, sabe o tangue? Tem o tangue, tem o gole, tem aquele outro lá, o quisuco, né? Compra um quisuco de uva, deixa ali no cantinho, ali na geladeira. Aqui em casa, se eu compro suco de uva, a Tabita toma tudo, chega na ceia, cadê? Não, é só Jesus na causa, irmão. Só Cristo para dar vitória. Mas assim, quarta-feira eu vou ministrar a ceia, prepara um pedacinho de pão, né? Um cálicezinho, e a gente vai ministrar a ceia, vai ser bênção de Deus. E esmiúça, eu quero que vocês leiam os 16 capítulos, você vai ler aí em uma semana, rapidinho, os 16 capítulos da carta aos Romanos, leia, releia. Eu vou montar um estudo em PDF, eu vou dar para vocês, podia cobrar a apostila, eu vou dar para vocês, em PDF, um estudo detalhado, desde o começo ali, vou dar nome e tal, você vai ser mãe, logo, né, você pode dar aqui esses nomes bonitos que a gente viu, Aristóbulo, o Aristóbulo, meu Deus do céu, uns nomes bonitos, amém? Cristina Souza, Jesus te abençoe, obrigado. Carolina Karen, Deus abençoe. Celso, Priscila, o Caleb e o Ismael, a Elisete Suzano, a Núbia Soares, o meu irmão Antônio Ronaldo, o meu irmão em Cristo, Goirig, e a Lilian, Deus abençoe sua família. Eu não sei o nome da filha, tem que gravar, tenho anotado para orar agora, não gravo o nome de todo mundo. A Ieda Alves Barreto, Deus te abençoe. Angelina Barbosa, mulher de Deus. A Ivineide Gomes dos Santos, Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira estou aqui novamente, venha entusiasmada com a sua Bíblia, e se prepare, porque tudo pode acontecer nesses encontros, nesses estudos aqui. Às vezes é benção, às vezes também é benção, né? Que apanhar também é bom, irmão, é coisa boa, né? A Bíblia diz que Deus ele dá a varada no filho que ele ama. Então, vale a pena levar um... Eu apanho todinho de Jesus, né? Isso quer dizer que eu sou pegador, né, irmão? Tu vai ler a Bíblia e vai apanhar? Amém? Deus abençoe, beijo na alma e vamos avante. Quem precisar de ajuda, atendimento, socorro espiritual, se não der para ligar para a polícia, eu estou lá no WhatsApp, lá, mando um recado que eu atendo. Deus abençoe. Até quarta-feira, 7 horas. Se organize. Tchau.